Você tem certeza que você está lucrando com as suas festas? Ou você acha que está lucrando até ver o dinheiro entrando no bolso, mas não entende como no fim do mês não consegue pagar suas contas, ou sente que nunca sobra, que passa sempre raspando ali no mês? Como que a gente trabalha e não vê resultado? Eu sou a Suzana Lossi da Planejar Decoração e hoje você vai entender de vez o porquê que isso acontece. Mas não é só para entender não, hein? É para pegar um papel e uma caneta e anotar tudo, para que você possa, de uma vez por todas, mudar a forma que você precifica o seu serviço ou o seu produto e começar de fato a lucrar com a sua empresa de festa infantil. Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa é entender o que são custos fixos e custos variáveis. Muita gente já escutou falar deles e até entende o conceito da coisa. Mas vamos combinar que pouquíssimas já pegaram um papel e uma caneta e anotaram de fato como que isso acontece na própria empresa e entendeu como é que isso influencia em tudo que acontece dentro da sua empresa. Então vamos aos custos variáveis. Custo variável é aquele que, como diz o nome, varia de acordo com a quantidade de produto ou serviços que você vende. Por exemplo, se você mexe com papelaria personalizada, a quantidade de papel que você precisa comprar em um mês depende exclusivamente de quantas caixinhas ou de quanto material você vendeu. Aqui sem considerar se você faz estoque, tá? Outro exemplo, no serviço de mesa decorada. Custos variáveis são os custos que você tem para fazer a festa acontecer. Então é o quanto que você gasta em locação de móvel, com florista, com frete, com assistente, com pessoas também, com a gasolina do seu carro e tudo aquilo que aumenta o gasto ou diminui de acordo com a quantidade de festas que você fechou no mês. Pensa assim, os custos variáveis são aqueles que você deixa de pagar no mês que você está de férias, por exemplo. Porque quando você está de férias e não tem festa acontecendo, você não vai ter aquele custo de locação, de gasolina, de assistente, de impressão de material, por exemplo. Porque você não está com festa acontecendo, então você não precisa gastar com essas coisas. Então aqui já entra um ponto muito importante. Muitas decoradoras, muitas mesmo, esquecem na hora de precificar os seus produtos ou serviços de anotar todos os custos variáveis que tem para fazer aquilo acontecer. E eu tô falando de todos mesmo, é colocar no papel e caneta tudinho que você gasta. Normalmente as decoradoras anotam os custos, digamos, óbvios, como locação de peça, por exemplo, mas esquecem da gasolina do carro que levou você até a loja de locação para fazer a prévia da mesa, por exemplo, ou para fazer a montagem da festa. E daí o que acontece? Não anotam alguns custos variáveis, acham que sobrou mais dinheiro daquelas festas do que realmente sobrou e no fim do mês a conta que vem no cartão referente ao posto de gasolina, por exemplo, ficou gigante e tem que ser paga. Mas como você não relacionou esse gasto com aquelas festas que aconteceram, aí você não entende como só paga conta ou as contas só aumentam e daí não sobra dinheiro no fim do mês para você utilizar com os seus custos pessoais. Ou seja, no fim, o que sobrou da festa que você acha que lucrou para usar com seus gastos pessoais tem que ser usado para pagar uma conta que é da própria festa, mas que está se misturando com seus gastos pessoais. Então, a sua conta do posto de gasolina, por exemplo, que você se assusta que está tão gigante, é porque tem a gasolina para ir no parque, passear com a família, para ir na loja de locação, para ir montar a festa, para ir no mercado, e daí o controle já se perdeu. E isso serve para todos os serviços dentro do mercado de festas, tá? Não é só da mesa decorada, não. Esse exemplo foi só para mostrar uma das formas de falta de controle sobre o que realmente acontece nas nossas empresas. Então a primeira coisa que você precisa fazer é listar tudo mesmo que você tem de gasto variável, de custo variável para conseguir trabalhar. Desde os gastos óbvios até os gastos que não são tão óbvios, como gasolina, estacionamento, todo tipo de material que você precisa para fazer aquela festa acontecer. Assistente, frete, por aí vai, gente. É para pegar realmente papel e uma caneta e anotar tudinho. Uma solução para você entender bem essa diferença é você criar uma conta bancária exclusiva da sua empresa. Ali você vai receber todos os pagamentos das seus clientes e dali que vai sair o pagamento de todos os gastos variáveis que você precisa pagar depois que eles já foram muito bem listados.
Assim você vai entender de fato o que está sobrando de verdade daquilo que você está recebendo pelos seus serviços ou produtos. Mas não para por aqui. Se você está achando que o que sobrou depois que você pagou seus custos variáveis é seu lucro, você está errada. O que sobra daquilo que você recebeu da sua cliente depois de pagar os custos variáveis não é lucro, porque você ainda não pagou os custos fixos da sua empresa. Porque além daqueles custos que existem para fazer a festa acontecer, existem os custos para a sua empresa funcionar e ser sustentável, ou seja, ela mesma vai se manter ali mensalmente. E o que então é custo fixo? Custo fixo é tudo aquilo que você continua pagando, mesmo que você esteja de férias, por exemplo, usando o mesmo exemplo que a gente usou lá em cima. Ou seja, não tem relação com aquilo que você vende ou deixa de vender, como é o caso do custo variável. Porque afinal você precisa continuar pagando sua conta de internet, de telefone, seu DAS, se você for MEI, aquele valor de manutenção da conta bancária, sabe? Aquele que cai todo mês lá na sua conta. Ele vem todo mês, independente de você fechar a festa ou não. Há aluguel, se você tiver aluguel de algum galpão, algum lugar que você deixa suas peças. Isso independe de quantas festas você vai fechar naquele mês. Você vai precisar pagar esses custos. E precisa ser pago com esse valor que sobra depois dos custos variáveis já pagos. Então você precisa também listar tudo que gera custo fixo para a sua empresa. Tudo que você precisa para fazer ela funcionar. E mesmo você trabalhando de home office, você também tem que considerar que gera custo de luz, internet, telefone, por exemplo. Então você precisa pegar uma parte dessas contas da sua casa, sim, para ser paga pela sua empresa. E eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que aconteceu comigo. Uma vez uma amiga minha, florista, disse para mim que não achava certo colocar nos custos da empresa luz, por exemplo, porque ela fazia os arranjos na sala da casa e se ela não estivesse trabalhando, ela disse que ela estaria com a TV ligada ou estaria vendo algum filme, alguma coisa do tipo. Então o gasto, querendo ou não, ia ser o mesmo do que ela ali com a luz acesa para fazer os arranjos. E eu lembro que eu respondi, né? Você vai estar em casa, porque eu provavelmente estaria em alguma empresa como carteira assinada, estaria fora de casa e a casa estaria com as luzes apagadas. Então pensa sobre isso, porque precisa sim considerar isso nos seus custos fixos também, tá bom? E esse é um tipo de custo que nem o exemplo da gasolina se mistura com alguns custos pessoais e depois a gente não vê por que as contas aumentam tanto e não tá sobrando dinheiro. Então lista por aí tudo que você tem de gasto fixo. Aluguel, DAS, valores de manutenção de conta, manutenção de site, se você tiver site. Google Drive, por exemplo, é um custo que eu tenho por aqui. Internet, luz. Além disso, gente, tem também os custos com marketing, divulgação da sua empresa. Se você faz anúncio pago no Facebook, né, no Instagram, enfim. É legal você separar um custo fixo para sua empresa para você fazer uma estratégia de marketing, um plano estratégico mensal da sua empresa. E tem também um custo fixo que ninguém pensa: seu salário. Sim, se você quer ser uma empresa de decoração, você quer transformar seu hobby em profissão, você precisa estipular quanto você quer receber de um salário. E esse custo é aquele que você vai usar especificamente com a gasolina para ir no parque passear com a sua família, por exemplo. Então, recapitulando, daquilo que você recebeu da cliente, você precisa tirar primeiro os custos variáveis. O que sobra disso não é lucro, a gente chama de margem de contribuição, porque contribui para você pagar os seus custos fixos, que inclui seu salário também. E depois, no fechamento do mês, depois de custos variáveis pagos e custos fixos também pagos, sobra o lucro da sua empresa. E esse lucro da sua empresa não é seu lucro, porque seu salário já foi garantido lá no seu custo fixo. Então é um lucro para você reinvestir na empresa mesmo. Comprar equipamento, melhorar o marketing, investir em curso para você fazer a sua empresa crescer como um todo, para você, aos pouquinhos, poder também ir aumentando o seu salário. Então, na hora que você vai estruturar a sua empresa, você precisa considerar quanto você gasta de custo variável por serviço ou produto que você oferece. E quanto maior for o custo variável, menor vai ser a margem de contribuição daquele produto ou serviço para te ajudar a pagar os custos fixos. Ou seja, mais produtos ou serviços você vai precisar vender para conseguir cobrir os teus custos fixos e depois lucrar.
E por isso que hoje eu trabalho com planejamento virtual de festas, que é um serviço que eu ofereço a parte da criação da festa, mas não da execução, que me geram os custos variáveis. Eu vou deixar um card aqui para vocês de um vídeo que eu explico exatamente o que é o planejamento virtual de festas, para vocês entenderem como é que isso acontece. Mas por conta desse modelo de negócio, eu praticamente zero meu custo variável dos serviços que eu ofereço e por isso a minha margem de contribuição aumenta muito para cada serviço que eu vendo, para cada produto que eu vendo. Isso significa que quase 100% do que eu recebo da minha cliente vai para pagar meus custos fixos da minha empresa e lucrar com ela. E por isso hoje eu ensino outras decoradoras a trabalharem também com esse serviço, para conseguirem ter um negócio mais lucrativo, inclusive com um serviço que se adapta, se adequa perfeitamente à atual situação que a gente está enfrentando e também a tendência de mercado, que são as mães cada vez mais colocando a mão na massa e produzindo a festa para os filhos. Mas a mensagem que eu quero deixar com esse vídeo de hoje é que você entenda seus custos variáveis e seus custos fixos. Estipule seu salário mensal para garantir ele todo mês e inclua ele no seu custo fixo da sua empresa. E entenda que o que sobra de cada serviço que você presta ainda não é seu lucro, não vai para o seu bolso, para os seus custos pessoais, mas sim é uma margem de contribuição que contribui para pagar os custos fixos. Esse vídeo é para mostrar a você os primeiros passos para você entender o que está fazendo de errado na sua empresa e por que você não está lucrando de fato com ela. E também te mostrar algumas ações concretas para você começar a ajustar as coisas por aí. Ainda tem muito desse assunto que pode ser falado, como encontrar o ponto de equilíbrio da sua empresa, que é quando você fica no 0 a 0, digamos assim. Entender quantos serviços ou produtos você precisa vender por mês para que a sua conta feche, você comece de fato a lucrar, de verdade mesmo. Enfim, tem muito pano para manga ainda sobre esse assunto. Mas hoje eu vou parando por aqui, porque já tem muita tarefa de casa para ser feita a partir desse vídeo. Mas me conta aqui no comentário se você quer que eu faça a parte 2 desse vídeo, aprofundando um pouquinho mais em como de fato aplicar esses conceitos que eu falei hoje aqui para vocês, assim como achar o ponto de equilíbrio da sua empresa. Aproveita também e já coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se teve alguma dúvida sobre esses conceitos que eu passei aqui, para que você realmente comece hoje mesmo a lidar melhor com o seu financeiro, com o financeiro da sua empresa, que é fundamental para todo o andamento dela, crescimento dela, enfim. Aperta aqui também no botão de se inscrever no canal e dá uma olhadinha em todos os vídeos que tem por aqui, porque tem muita coisa ensinando sobre o planejamento virtual de festas. E ativa também as notificações para receber o aviso de vídeo novo por aqui que tem toda semana. Lá pelo Instagram e pelo Face também rola muito conteúdo e dicas diárias. Então corre aqui nesse perfil, nos segue por lá também e acompanha nossas postagens, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.